Psicólogos, qual é o transtorno mental mais interessante que você encontrou? Um psicólogo aqui, não alguém com quem trabalhei, mas observei alguém com síndrome da mão alienígena. A mão esquerda do paciente acariciava seu cabelo e acariciava seu rosto, mas não estava sob seu controle. Cada episódio durava cerca de 20 minutos. Descobriu-se que a causa era um tumor. Surpreendentemente, não parecia causar-lhe qualquer angústia. M-Neglect é bastante interessante. A pessoa afetada simplesmente não percebe que tem duas metades do corpo e só cuida de uma. Raspa de só um lado do rosto. Escova o cabelo de apenas um lado. Se lava apenas desse lado e o outro lado basicamente se torna um homem da montanha sujo. Médico que trabalha em uma unidade de internação psiquiátrica. Tivemos um paciente psicótico com alucinações visuais que viu pontos coloridos ao seu redor durante os episódios de angústia. A grande coisa sobre isso foi que ele nos disse que era capaz de explodir os pontos coloridos. Nós o encorajamos a fazê-lo, pois parecia reduzir bastante a ansiedade. Delírio de Capgras. O paciente está convencido de que um membro da família foi substituído por um impostor que é completamente idêntico. Por exemplo, o paciente lhe dirá que a pessoa sentada à sua frente se parece exatamente com seu cônjuge. Sou exatamente como seu cônjuge. Tem todas as lembranças de seu cônjuge, mas essa não é realmente minha esposa. E o paciente muitas vezes não fica muito angustiado com esse impostor. Em 20 anos eu só vi a condição 2 vezes. Gravidezes fantasmas são muito fascinantes. Uma mulher pode estar tão convencida de que está grávida que seus períodos param. Ela tem todos os sintomas clássicos e sua barriga pode até crescer. Ninguém sabe ao certo como isso acontece. Também Shepshosis é muito louco. Houve um caso há alguns anos em que irmãos gêmeos se visitaram. Um era doente mental, o outro não. O doente entrou em estado psicótico e então o gêmeo saudável de repente, sem motivo, entrou no mesmo estado psicótico. Eles se jogaram no trânsito várias vezes, sendo atropelados por caminhões. Depois de ser separados no hospital, o gêmeo saudável saiu de sua psicose e ficou bem, o outro ficou em sua psicose e acabou falecendo. Alguém com um martelo e nenhum dos dois se lembrou de nada do que aconteceu. Assistente social aqui, costumava trabalhar em um hospital psiquiátrico. Vi uma forma de toque em que a paciente não conseguia largar nada que encontrasse ou fizesse. Folhas, bastões, tampões, absorventes, cocô e etc. Alguns guardavam em tupperware e alguns escondidos onde seus pés iam na cama. Nós rotineiramente teríamos que passar pelo quarto dela e tirar tudo. Não me lembro como ela se saiu no tratamento, mas lembro que ela era adolescente e se sentia péssima por estar lidando com isso. Não me qualifico tecnicamente, pois não sou psicólogo ou médico, mas eu era um trabalhador de apoio e um caso que tive foi um menino com síndrome de pandas. Ele basicamente se manifesta como toque grave. Pode alterar completamente a personalidade da criança. Esse garoto não saía do quarto a ponto de apenas urinar no tapete. Ele gritava obscenidades para bater nos pais sem motivo. Na verdade, isso é causado por infecções na garganta. Exceto que a infecção bacteriana não desaparece e pode se transformar em pandas, e o tratamento geralmente é apenas um antibiótico muito específico. Mas as crianças muitas vezes precisam de terapia para lidar com as consequências. A personalidade deles volta ao normal, mas é muito perturbador passar por isso. Médico treinando para ser psiquiatra aqui. Teve um paciente recentemente que estava convencido de que era pai de um filho que ele não tinha. Ele se meteu em apuros porque ia à escola desse garoto para tentar entrar em contato com ele. Os pais ficaram compreensivelmente chateados e nunca tiveram nenhum contato com o paciente anteriormente. Síndrome de Jerusalém, onde uma pessoa que visita a Terra Santa está convencida de que é Jesus. Normalmente desaparece rapidamente quando a pessoa sai. Psiquiatra aqui. Um dos meus casos mais interessantes foi a síndrome de Cotard. Eu era interno e acabei atendendo o paciente na unidade de internação e depois no hospital estadual. Ele tinha a ilusão de que estava morto. Você perguntava como ele estava e ele gritava: "Estou queimando no inferno". Minha outra favorita é uma paciente que tem o delírio da gravidez e pensa que está grávida de mais de 50 bebês ao mesmo tempo. Psicólogo aqui. Uma das mais incomuns foi uma paciente que acreditava que todos os nervos de seus braços foram substituídos por fios. Muito triste porque ela continuou se automutilando para tirar os fios. Mais tarde aprendi que essa ilusão não é tão incomum quanto você pensa. Não me lembro exatamente como se chama, mas há um fenômeno de membro fantasma. Quando alguém perde um de seus membros, às vezes pode sentir dor na parte que está faltando. Distúrbio de conversão dor. Eu tinha uma ex-namorada que estava em uma cadeira de rodas, mas seus pais e médico disseram que ela podia andar, mas suas pernas não permitiam. Seus pais disseram que ela pode ter acordado durante uma cirurgia que fez quando era criança, porque tudo começou depois dessa cirurgia. Talvez não seja interessante em geral, mas foi muito interessante novo para mim. Um cliente que não sabia dizer seu primeiro nome. Todo o resto era bastante normal. Disse que o problema estava com eles há décadas e foi necessária uma sessão com hipnose leve para ajudar a divulgar o nome.
O transtorno delirante é super interessante para mim. Já vi pessoas que se apresentam como altamente funcionais e bem educadas. Você não teria ideia de que eles estão sofrendo de tal condição sem falar com eles, porque o transtorno delirante não envolve as anormalidades comportamentais ou alucinações que a esquizofrenia ou outras psicoses fazem. Uma conversa pode começar muito normal e de repente é controle mental do governo e invasões alienígenas. É muito difícil manter a compostura se você não sabe que eles sofrem com isso de antemão, porque isso vem do nada. Nunca vi isso antes, mas nas minhas aulas de psicologia eu sempre achei que o transtorno de conversão era estranho. Para quem não sabe, transtorno de conversão é quando as pessoas têm um transtorno mental grave que começa a afetá-las fisicamente. Alguns exemplos seriam pessoas cegas embora não haja problemas reais com seus olhos, precisando de uma cadeira de rodas mesmo que suas pernas funcionem bem e etc. Um colega meu encontrou um cliente com síndrome de Alice no País das Maravilhas. Todos nós pensamos que ele estava brincando e rapidamente aprendemos que esse diagnóstico é realmente real e bastante fascinante. Para poupar uma pesquisa, a síndrome de Alice no País das Maravilhas é um distúrbio neurológico raro caracterizado por distorções da percepção visual, da imagem corporal e da experiência do tempo. Trabalhei com um cliente com DID legítimo. Ela relatou 6 personalidades, mas eu só conheci 4. Estou preocupado em saber quando as outras sairão. Ela estava realmente se saindo muito bem, mas definitivamente melhor depois de algum trabalho de trauma e um regime médico. Ainda bem selvagem quando a provocativa Suzy aparecia e não a normal Suzy. Muito tarde, mas fiquei sabendo de um distúrbio muito interessante que poderia explicar muitos desaparecimentos misteriosos. Fuga dissociativa é uma forma de amnésia onde basicamente você de repente esquece toda a sua vida. Geralmente viaja para algum lugar e apenas começa uma nova identidade, tudo sem intenção. Houve alguns casos de pessoas desaparecidas sendo encontradas anos depois com um novo nome, sem memória de sua vida passada, e alguns casos em que eles estavam desaparecidos por anos apenas para de repente se lembrar de sua vida passada e reaparecer. Geralmente é causado por estresse e não por trauma físico. Minha tia é uma grande psiquiatra em sua cidade, e ela estava tratando este homem que se sente apaixonado por ela. Ela acenou como recuperação. Seu marido estava no exército, e eles se mudaram quando sua base mudou. Então ela mudou para um estado diferente. Um dia ela estava saindo de sua casa, e em nosso país as pessoas do exército têm áreas específicas onde vivem com familiares e estão fortemente protegidas e seguras. Ela saiu para ir ao mercado e comprar alguns vegetais quando o homem apareceu para ela e disse: "Aonde você foi? Eu fiquei esperando por você. Deixei tudo, agora você pega suas coisas para que possamos começar nossa nova vida." Ela lidou com a situação, voltou para casa e começou a chorar. O homem pensa que ela é sua esposa morta. Foi uma situação estranha, ninguém se machucou, ele foi transferido para um estado diferente, conseguiu ajuda e é normal agora. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e assista mais relatos clicando no vídeo que vai aparecer agora.